Olá, vamos a mais uma correção de atividade. Eu sou o professor Marcos Vinícius e esta é a atividade 0103 da disciplina Contabilidade Gerencial. Vamos à primeira questão. Quais as quatro principais variáveis exploradas na análise CVL? Custo, volume e lucro. Bom, as quatro principais variáveis são custo, receita, volume de saídas e lucro. Segunda questão, quais os principais conceitos utilizados na análise CVL? Custos fixos e variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e o planejamento do lucro. Terceira questão, como se comportam os custos fixos e variáveis em relação às mudanças no nível de atividade? Bom, os custos fixos podem ser definidos como aqueles cujas mudanças independem do volume de saída da produção, e os variáveis são aqueles cujas mudanças se dão diretamente de acordo com as mudanças observadas no nível de atividade. Questão 4, agora disserte sobre o comportamento da margem de contribuição, também em relação ao nível de atividade. Bom, quando o nível de atividade é baixo, a firma tem prejuízo, pois os custos fixos são maiores do que a margem de contribuição. À medida que aumenta o nível de atividade, aumenta também a margem de contribuição e acabará por cobrir e exceder os custos fixos, passando então a formar lucro. Quinta questão: existem três métodos comumente empregados para resolver os problemas de ponto de equilíbrio. Fale sobre eles abaixo. Então, nós temos o método da equação, o método da margem de contribuição e o método gráfico. O método da equação, a relação entre as vendas, os custos fixos e variáveis e o lucro pode ser expressa na seguinte equação: vendas é igual a custos variáveis mais custos fixos mais lucro líquido. Então, essa é a equação utilizada, né, para expressar a relação. E assim, né, chegar a ponto de equilíbrio. É a partir dessa equação, e a gente viu em sala de aula, né, que se formam todas aquelas equações já conhecidas, ou subequações, né? Método da margem de contribuição. Este método utiliza-se da margem de contribuição por unidade de saída de produção necessária para cobrir os custos fixos, que é a nossa MCU. O método gráfico, este método utiliza-se do que é normalmente chamado de gráfico do ponto de equilíbrio. E a gente mostrou, né, o gráfico no plano cartesiano em sala de aula. Sexta questão, ninguém opera no ponto de equilíbrio. Então, por que se preocupar com gráficos no ponto de equilíbrio? Bom, embora a empresa nunca trabalhe no ponto de equilíbrio, é necessário que se conheça o nível de volume de produção em que a empresa cobre seus custos fixos e começa a formar seu lucro, sendo dessa forma uma importante ferramenta na tomada de decisão. Sétima questão, a demonstração de resultado da Companhia São Paulo Limitada do último ano é mostrada abaixo. Espera-se que o relacionamento dos custos e das receitas de vendas para o próximo ano siga os mesmos padrões do ano anterior. Então, está aqui o tabelinha, né, com a demonstração do resultado. Você tem aqui as vendas, os custos e o lucro. Bom, nessa tabela você tem vendas de 2 milhões, né, de garrafas a 25 centavos. Então, 2 milhões de garrafas a 25 centavos, você vai ter 500 mil reais. E aí, o custo variável dos 2 milhões de garrafas é 300 mil. E aqui a gente já pode fazer essa anotação, porque com certeza no que vai pedir a questão vai precisar dessa informação, que é o custo variável por unidade. Então você viu aqui em cima, né, que você precisa, né, ó, no método de margem de contribuição,
para ponto de equilíbrio, você precisa dessa variável aqui, né, para chegar na margem de contribuição unitária, tá? Então, custo variável unitário é só pegar o valor do custo e dividir pelas unidades. E aí eu tenho 15 centavos. Tabela mostra os custos fixos de R$ 100.000, e aí no custo total, 300 com 100, 400, 500 de vendas menos 400 de custo total, um lucro de 100 mil. Ok? Vamos então às questões. Pede-se qual o ponto de equilíbrio das vendas em valor e unidades. Ora, em valor, a gente faz a equação, né? Ponto de equilíbrio é igual a custos e despesas fixas dividido pela MCU, né? Aí a MCU nada mais é do que o ponto de venda, perdão, o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. E aí eu já tenho essas duas informações aqui, né? 25 e 15. Daí, 0,25 menos 0,15 vai dar uma MCU de 10 centavos. Então, ó, custos e despesas fixos R$ 100.000 dividido por 10 vai dar 1 milhão de unidades. Isso é em unidade. Aí ele quer em valor também, né? Então, em valor, aí é só você pegar 1 milhão e multiplicar pelo preço de venda. Então, você precisa atingir R$ 250.000 de vendas para equilibrar ou empatar. É, só dar uma, colocar aqui pela ordem, né? Em unidades, você precisa calcular primeiro em unidades e valor. Letra B. Está prevista uma ampliação na fábrica que adicionará um custo fixo de R$ 50.000 e aumentará a capacidade produtiva em 60%. Quantas unidades terão de ser produzidas até que seja alcançado o ponto de equilíbrio? Bom, a primeira informação é que o custo vai aumentar 50 mil. Então, se ele é 100 mil, mais 50, o custo vai para R$ 150.000. Ok? E aí, o ponto de equilíbrio é só pegar os 150 mil agora e dividir pelo a MCU, que é 10 centavos. Daí eu tenho 1 milhão e 500 mil unidades. Ok? E aí, se eu quiser em valor, né, é 1 milhão e 500 mil unidades vezes 25 centavos, que vai dar R$ 375.000. Ok? Ah, letra C. O diretor da companhia acha que se deve ganhar pelo menos 10 mil no novo investimento. Qual o volume de vendas necessário para possibilitar a companhia manter o lucro atual e ganhar o mínimo exigido para o novo investimento? Ora, então ele quer saber, né, o volume de vendas, ou seja, a quantidade que deve vender. Então, isso seria em unidade. E aí você pode usar, né, essa equação, tá? Que você vai ter o preço de venda unitário multiplicado por X, que é o valor dessa nova quantidade, que a gente não sabe quanto é, que vai ser igual ao custo fixo, que independe da quantidade, mais o custo variável vezes essa quantidade, mais o lucro, né? E aí ele quer saber também manter o lucro atual, né? E aí, como a gente já tem o lucro atual, que é os 100 mil, que era o lucro normal, né, que está aqui, ó, né, mais os 10 mil. Ele deve ganhar pelo menos 10 mil no novo investimento, então vai para 110 mil. E aí é só você ir substituindo na fórmula o custo fixo de R$ 150.000, né? Esse custo fixo aqui já é o custo com essa ampliação da fábrica, né? Para 150 mil. E aí, mais o lucro ou melhor, mais o custo variável, que é 15 centavos, vezes X, que é a quantidade que a gente vai achar, mais o lucro de 110.
Então, isolando a variável, a gente vai encontrar 0,10x igual a 260. X é igual a 260 dividido por 10 centavos. Vamos encontrar, então, 2.600.000 unidades. Letra D, se a fábrica operasse em sua capacidade total, depois da ampliação, qual lucro que seria possível ganhar? Aí, considerando que a capacidade total de produção anterior seria de 2 milhões de garrafas e que o investimento de 50 mil ampliou essa capacidade em 60%, a nova capacidade seria 2 milhões, né, de garrafas mais 60% de 2 milhões. Então, 1 milhão e 200 mil, né? Então, 2 milhões mais 1.200.000. Agora teremos uma capacidade para 3 milhões e 200 mil unidades. E aí, ele quer saber, né, qual lucro que poderia ser possível ganhar. Daí você faz a margem de contribuição, que ela vai permanecer a mesma, né, de 10 centavos. O lucro possível, né, e aí você vai ter um lucro com a capacidade atual, faltou um zero aqui, capacidade atual de produção, a nova capacidade, né? Aí, menos 1.500.000 vezes 10 centavos, que é igual a 170 mil. Esse seria o lucro, né? Ou as vendas de 3.200.000 vezes 25 centavos, que é o preço de venda, e vai para 800 mil reais. Essa aqui, as vendas. Você tirando os custos fixos de 150 mil e os variáveis, que vai dar 480 mil, porque agora são 3 milhões e 200 mil unidades vezes 15 centavos, esse custo total dá 630. 800 menos 630 dá exatamente os 170, calculado da outra forma. Ok? Muito bem. Lembrando que aqui é a capacidade de produção e aqui é o ponto de equilíbrio, tá? De 1.500.000 unidades. E, para terminar, a letra E, quais os pontos fracos da análise custo-volume-lucro? Um dos pontos fracos da análise custo-volume-lucro é que é baseada em certas premissas que raramente podem ser realizadas na prática, pondo em risco a credibilidade dessa análise para a tomada de decisão. Assim, quando se assume que os custos fixos são constantes e que a curva dos custos variáveis das receitas são lineares sobre um nível relevante de saída de produção, ou quando assumimos que o volume é a única variável que afeta os custos, assumimos premissas difíceis de serem realizadas na prática, prejudicando, assim, a validade da análise. Ok? Então, esse é o segundo ponto de vista da Sandra Figueiredo, né, que é o nosso livro-texto. Ok? Bem, e que chegamos ao final da correção da atividade 0103, disciplina Contabilidade Gerencial. Até a próxima, bons estudos, fiquem com Jesus.